Olá pessoal, aqui é Henry Suzuki. Hoje a gente vai dar uma navegada aqui nesse vídeo no Orbit Express, que é uma ferramenta da Questel que faz companhia ao Orbit Intelligence. Bom, assim como no caso do Orbit Intelligence, a gente faz o acesso aqui no Orbit Express, aqui usando a nossa tela de login, no caso é express.orbit.com, e aí digitando o nosso nome de usuário, que normalmente é o nosso e-mail, e uma senha que a gente já criou previamente. Legal? Então vamos lá, vou fazer um login aqui. No caso eu estou usando o Firefox, tá pessoal? Até descobri que o Firefox ele funciona, pelo menos esses dias aqui está funcionando melhor do que o próprio Chrome, tá? Vamos lá pessoal, aqui estamos na nossa tela de entrada aqui do Orbit Express. Para falar sobre o sistema, talvez a melhor forma que eu teria para indicar para todo mundo é o seguinte: se a gente clicar aqui nesse bonequinho aqui do lado direito superior, tá vendo? Clicar aqui em Help, tem um arquivo super legal, tá? Que é assim, ó, Orbit Express User Guide, né? E clicando aqui no User Guide, vocês vão ver que tem um guia bem completo, né? Que fala aí sobre o que é Orbit Express, como a gente faz o acesso, como a gente contacta aí, suporte técnico, os tipos de busca que a gente tem, como a gente pode gerenciar os resultados, criar lista de patentes e depois até mesmo exportar essas listas, criar alertas e assim por diante, né? E aí, até no finalzinho ali falando, como você faz o gerenciamento disso tudo, tá bom? Legal, pessoal. Vocês aqui, tá o nosso manual, tá o guia, não vou ficar passando por ele, depois eu recomendo que todo mundo aí faça o download, tá bom? Legal, mas vamos voltar aqui então para o nosso Orbit Express, né? Lembrando, para fazer o download ali do nosso guia, clica lá no bonequinho, depois clica ali em Help, tá bom? Beleza. Mas para a gente poder conversar sobre o sistema, eu vou dar uma navegada aqui no Orbit Express, mostrando assim algumas das principais funcionalidades, umas coisas bacanas que tem sobre o sistema, tá bom? Tem até buscas mais avançadas, outras coisas que eu até vou abordar no final, mas o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é dar uma navegada assim mais geral, né? A janela dele de entrada, normalmente essa daqui, Orbit Express, uma janelinha aqui que tem uma caixa de busca, que dá pra gente, quando a gente vai ver, dá pra fazer coisas mais sofisticadas, mas aqui pro nosso começo de conversa eu vou começar mostrando para vocês, como a gente faz uma busca bem simples. Eu vou pegar uma busca bem, simplesinha. Eu vou escrever assim, ó, laser pointer, ó. Laser pointer. Beleza? Vamos lá, Então fiz uma busca ali por laser pointer. O sistema está terminando de carregar aqui, Ele normalmente já aparece aqui do lado direito, Esse painel aqui que a gente tem um panorama, sobre os principais campos tecnológicos, alguns dos principais jogadores, e também uma tendência aí de número de novas patentes ao longo do tempo. Aqui no meio da tela, pessoal, a gente vai ver que tem uma lista de resultados aqui, tá? Então tem mais de 5.600 patentes. No caso, quando eu faço uma busca assim, só com palavras-chave, ele meio que automaticamente ali vai selecionando os campos de palavras para a gente, tá? Legal. E uma coisa bem legal, Além aqui do nosso painel do lado direito, que eu já comentei com vocês, aqui do lado esquerdo a gente vê que dá para fazer uma série de filtros, tá? E então filtro por data, por titular, por classificação, tem alguns outros campos aqui também que dá para a gente filtrar, se a patente está viva, se está morta, tal, inventores e assim por diante, Mas o que eu queria mostrar originalmente aqui para vocês é que a gente pode, por exemplo, fazer adição ou de mais termos de busca usando essa mesma caixinha, e aí fica tudo separado por OR, ou então eu adiciono, por exemplo, um termo a mais, e aí ele vai fazer uma busca de refinamento, como se fosse o AND. Aqui eu vou escrever assim, ó, mouse, por exemplo. Beleza, vamos lá. Clicando duas vezes, Clica uma vez, fica o mouse, clica duas vezes, ele faz a busca para a gente. Vamos lá então. E aqui a gente tem os nossos resultados, Então, uma vez mais aqui, Então, os segmentos tecnológicos, alguns dos principais titulares, a gente viu até que deu uma mudadinha agora, nos titulares, e a evolução ali dos resultados ao longo do tempo, Uma coisa que vocês devem ter percebido já, é que ele vai fazendo esses highlights, Vai pintando aqui de coloridinho aqui as nossas palavras-chave,
Uma coisa bem legal também que tem no caso do Orbit Express é que além de fazer busca em patentes, quando a gente usa palavras-chave, eles também buscam literatura não patentária, né? Então, artigos, dados de estudos clínicos, né? Principalmente para o pessoal aí da área farmacêutica, projetos e também publicações defensivas, né? Para vir na literatura não patentária, eu clico aqui, ó, Non-Patent Literature, só para dar uma olhadinha, né? E aqui, né, a gente tem aqui os resultados, deu no caso 61 resultados que a gente teve, né? E aí a gente vê, né, por exemplo, publicação defensiva, no caso, é no Research Disclosure, né? O pessoal paga ali para publicar alguma coisa, meio que para estragar ali o estado da técnica, né? Ou então para marcar ali, né, o território, vamos chamar assim. É um jeito que você tem de ter uma publicação que formalmente e, vamos dizer assim, já aceita, inclusive, em tribunais lá nos Estados Unidos, como considerado como arte prévia, né? Como está no Research Disclosure, por exemplo. Então aqui tem uma publicação defensiva da IBM, tem artigos e tal, e aí tem assim, então são milhões, né, de publicações que a gente tem de artigos, vários projetos, publicação defensiva e assim por diante, né? Os dados sobre a cobertura do Orbit, depois você pode até entrar lá no Google, escreve assim, né? Question Orbit Coverage e tal, vocês vão ter uma ideia melhor ali no site de qual é essa cobertura toda, né? Mas aqui eu queria mostrar para vocês, né, que a gente pode fazer essa visualização dos resultados, inclusive, né, dependendo da situação, aqui relevância, né, a frequência que os termos de busca aparecem, mas eu também posso colocar aqui em ordem crescente, né, de data ou decrescente de data também, tá? Eu não vou ficar entrando nisso tudo, né? Mas, aliás, eu vou entrar aqui, eu vou mostrar um aqui, ó, porque vou pegar essa publicação defensiva aqui, por exemplo, que é bem legal, né? Aqui eu tenho, né, então, os dados, né, que a gente tem o resumo, tal, coisa do gênero, a gente pode, inclusive, ver esse documento, né, no Research Disclosure. No caso de algumas outras publicações, né, de resumo, de artigo, tal, normalmente a gente consegue ter acesso também, né, por meio de links ali, normalmente, aos dados bibliográficos, tá? Artigo na íntegra, pessoal, normalmente, os artigos na íntegra só vão aparecer daqueles que têm conteúdo gratuito na internet, né? Aqueles que são por assinatura e, evidentemente, que não vão aparecer, né? Então, aqui só para mostrar para vocês aqui um pouquinho, né? Um exemplo aqui até de um resultado aqui do Research Disclosure, né? Publicação defensiva. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o Orbit Express, então, né? Voltando ali para os resultados, vou voltar ali para as nossas patentes. E vou mostrar umas coisas a mais aqui também, pessoal. Bom, a gente já viu, né, que a gente consegue fazer os filtros aqui do lado esquerdo. A gente tinha ali o primeiro, né, aparecia ali aquele gráfico ali da distribuição ali dos campos da tecnologia, 5 principais repositantes, evolução temporal. E aqui a gente tem a nossa lista, né? Aqui na nossa lista, deixa eu até pegar um caso aqui que é bem legal. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. Finger Inserting Type Laser Pointer. Deixa eu clicar aqui e mostrar um resultado. Né? Quando a gente clica nesse azulzinho aqui, ele entra no resultado, tá? Beleza, então, o que é legal, né? Ele, de uma forma bem amigável, assim, ele já coloca ali o resumo pra gente, classificações de patentes, ali nas reivindicações, key content, né? Objetivo da invenção, vantagem sobre a arte prévia, reivindicações independentes, né? Não são todas as publicações que têm esses campos todos, né? Mas uma boa parte das coleções ali do Orbit tem esses campos, né? E outras coisas mais aqui, né? Então, inclusive fala, né? Se patente citada, citantes, coisas do gênero, né? Aparece uma série de coisas mais aqui, tá bom? Legal, então aqui tem um painel, né? Do lado esquerdo, que a gente tem ali esses dados aí de texto, né? Classificações e assim por diante. Aqui no meio tem alguma coisa, né? Sobre país de proteção, o restante da família de patentes. No caso dessa aqui é só uma patente coreana, né? Que aparentemente ali ela foi ali abandonada, né? Coisa do gênero, tá? E que mais que eu posso ver aqui? Aqui do lado direito, né? A gente tem os desenhos ali que a gente pode ver, né? No caso dessa patente aqui os desenhos não estão muito bacaninhas não, né? Mas tem ali os desenhos. E uma coisa super legal, né? Que a gente tem no Orbit Express é que a gente pode pedir para o sistema procurar para a gente patentes semelhantes. Né? Tem esse aqui, ó, Find Similar Patents, que ele procura, né, para trás e para frente. Quando é Find Prior Art, ele faz uma busca por similaridade, né, usando os algoritmos que usa palavras-chave, termos de busca, citações,
classificações, né? Eles têm um algoritmo que eles usam para procurar patentes parecidas, né? Quando é prior art, são anteriores à data de prioridade, e procurar coisas parecidas sem filtro de data, né? Vou usar aqui, ó, find similar, só para dar um exemplo, para ver como que ele funciona, né? Aqui, né, a gente está vendo, né, que encontrou aqui 5.000 e lá vai pedrada ali, resultados, né? Aí aparece ali, painel, tal, coisa do gênero. E aí uma coisa bem legal, né? Mesmo quando eu faço uma busca por similaridade, falei, pô, legal, né? Eu quero procurar mais mouse de dedo, assim, né? Eu posso vir aqui, ó, colocar no Edge ali mesmo e até colocar uma palavra-chave a mais, né? Tipo finger aqui, ó, finger, de dedo, né? Legal. Dou 2 enters, né? Aí ele já vai fazer a busca para mim ali. Beleza, né, pessoal? Olha lá, né? Então já fez esse refinamento agora, né? Tem ali o finger. E aqui, né, a gente vê que tem uma série de outras patentes, né? E outra coisa bem legal, pessoal, que quando a gente tem os resultados do Orbit, a gente pode fazer busca por similaridade de uma lista, exportar os resultados, encontrar coisas parecidas, já falei, né? Mas criar uma lista de exportação e também uma lista de seleção. Mas melhor do que eu ficar falando aqui de cor, né? Deixa eu mostrar como que faz, né? Então, tem lá, vai. Vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui é do finger, tem 1, 2. Esse terceiro também parece que é de dedo aqui, né? Tô pegando meio que pela imagem, tá, pessoal? Só para ficar assim uma coisa mais ilustrativa. Pronto, vai. Peguei aqui, ó, 5 patentes. Né? Quando eu pego aqui, né? Então, tá vendo que eu tenho 5 selecionadas, né? E a partir dessas 5 selecionadas, o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui, ó, clicando aqui, né? Eu posso procurar patentes parecidas, posso falar assim, ó, toda vez que tiver novidades sobre essas patentes, novas publicações, tal, me avisa. Exportar os resultados para Excel ou para PDF, ou então criar uma lista de seleção. Né? E aí, esse negócio de lista de seleção é uma coisa super legal, né? Porque eu posso ir fazendo assim, eu vou fazendo uma busca e vou fazendo meio que um catadão meio assim, manualmente, sabe? Isso é bem legal, ajuda bastante a gente na hora que a gente está fazendo a nossa busca, seleção dos principais resultados, e antes mesmo, né, de exportar os resultados para uma lista, a gente coloca numa cesta online. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa legal, que além, né, de poder exportar, visualizar depois, deixar guardado aqueles resultados, eu também posso compartilhar esses resultados com um colega, por exemplo, que tem acesso ao Orbit Intelligence, que é aquela versão mais robusta, né, do Orbit. E no Orbit Intelligence dá para fazer busca por citação, similaridade, né, de forma mais avançada, colocar mais palavras-chave e assim por diante. Então a gente pode meio que trabalhar conjuntamente, né? Por exemplo, a gente fazendo uma busca inicial aqui no Orbit Express, fazendo uma primeira lista de seleção, compartilhando os resultados com um colega que tem, né, as ferramentas mais sofisticadas. De repente, ele mesmo pode dar uma complementar e me devolve os resultados numa outra lista. E aí depois a gente pode continuar refinando, né? Super legal isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, né, então, como que eu adiciono uma lista de seleção. Quando eu coloco Add Selection To, ele me fala o seguinte, né? Ali nos projetos, aliás, pastinha de projetos, né? Tem algumas pastas. O default, que tem para todo mundo, é o tal do Inbox. Né? No meu caso, lá na minha conta ali do Orbit mais avançado, eu criei uma pasta chamada pasta compartilhada e compartilhei com o meu usuário do Orbit Express. Então, nessa pasta compartilhada aqui, ó, eu vou até fazer direto, né? Se eu clicar nela, aqui, ó, tá vendo que tem uma lista compartilhada? Tá vazia, né? Tem lista 1, tem nenhum resultado ali. Eu vou criar até uma outra lista só para mostrar para vocês como faz. Então, clicando em na pasta compartilhada, eu vou criar uma nova lista, por exemplo, tá? Então, nova lista, vou escrever assim, ó, lista compartilhada 2, por exemplo, né? Aí eu dou lá um validate e aí ele criou a minha lista compartilhada número 2, tá vendo? E aí, para eu pegar esses 5 resultados e colocar na minha pasta compartilhada número 2, eu posso clicar aqui em cima, né? Dou um OK. E agora, né, os documentos foram adicionados ali à minha pasta, né? Dou um OK. Se eu quiser acessar agora essa minha pasta que tem os 5 resultados, como que eu faço, né? Se eu vier aqui em projetos agora, pessoal, tá vendo ali, ó, projetos, né? Tem os arquivos, né? E aí, ó, agora eu tenho a minha lista compartilhada 2. Se eu clico aqui, né, duplo clique, olha lá, aí eu tenho
a minha lista só com os 5 resultados que a gente tem ali dentro, né? E a partir, né, de resultados, inclusive numa lista de resultados, né, eu posso até selecionar um deles, eu posso selecionar 1, 2 deles, por exemplo, né, e pedir para ele fazer uma busca por similaridade, né? Quando eu tenho uma lista, né, para fazer uma busca por similaridade, nesse caso eu selecionei 2 aqui, eu posso ir lá e clicar aqui, ó, Find Similar Patents, por exemplo, né? E aí eu vou encontrar ali patentes semelhantes ali, que está num outro conjunto de resultados lá, tal, coisa do gênero, né? E o que é bem legal, né? Quando eu encontro assim mais resultados, deixa eu ver se tem aqui alguns aqui mais diferentes. Ó, pegar um que não tinha na minha outra lista, né? Eu posso selecionar até resultados a mais ali, por exemplo, né? Vou pegar aqui alguns, aqui ó, tipo umas mãozinhas assim que tem, né? Uns a mais aqui. E, por exemplo, eu posso pegar esses resultados que eu tenho a mais e, mais uma vez, né, pegar esses 3 que eu selecionei e colocar ali dentro, por exemplo, daquela minha lista que tem na minha pasta compartilhada, número 2, né? Eu dou um OK. E agora, se eu for ali nos meus projetos, né, no lugar de 5, devo encontrar 8 agora, tá vendo? Beleza, né? Então, essa é uma coisa bem legal que a gente consegue fazer, né? Com o Orbit Express, que é fazer uma busca rápida, conseguir encontrar outras coisas por similaridade, fazer filtros ali, por exemplo, né, que a gente tem, e depois juntar esses resultados numa lista e pode até depois exportar, né? Para exportar, vou dar um exemplo, né? Eu vou selecionar agora os meus 8, então selecionar todos, né? Select da page aqui, tem os 8, e aí eu posso falar para ele, inclusive, exportar os selecionados no formato Excel, por exemplo, tá? Comentário geral, tá, pessoal? Quando ele tem ali no formato Excel, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, né? Quando eu estou agora no meu formato Excel, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho os meus resultados, né? Deixa eu... Aqui, né, que tem número de publicação, resumo, inventores, reivindicações, né? Os titulares mais atuais, a data de depósito mais antiga e, por exemplo, o título ali, tá vendo? Legal, né? O pessoal que está acostumado a usar o Orbit Intelligence, pessoal, vocês vão falar, poxa, Henrique, eu consigo exportar muito mais campos por lá, como é que eu faço para exportar os campos, né? Então, aqui no caso do Orbit Express, diferente do Intelligence, ele não tem todas aquelas possibilidades. Mas uma coisa que é bem legal, pessoal, deixa eu fechar aqui o arquivo, é que se eu tenho essa lista de seleção e essa lista está numa pasta compartilhada, o meu colega ou a minha colega que usa o Orbit Intelligence, que ele compartilha essa pasta, ele pode abrir lá no outro Orbit dele e exportar daquele jeitão que a gente está mais acostumado, né? Com mais campos, links, tal, coisa do gênero, né? Mas de qualquer forma, fica a dica aqui, né? Daquilo que a gente tem, assim, do que dá para fazer, assim, no Orbit Express, assim, pelo menos assim, a parte mais básica dele. Daqui a pouco eu vou falar alguma coisa a mais, né? Sobre uns comandos aí mais avançados, outras formas de busca, tal, e assim por diante. Mas a gente vai ver então no próximo episódio. Legal? Vamos lá! Legal, pessoal. Então, de volta aqui ao sistema agora, vou falar um pouco mais sobre buscas, né? Sobre a parte de busca, como a gente pode fazer buscas mais avançadas. Então, no caso do Orbit Express, pessoal, tem 3 janelas, né? Ou 3 modos de busca. O modo de busca Smart, que é aquele que é dessa caixinha aqui, e naquele painel de resultados que a gente até viu no primeiro bloco aqui da nossa conversa. Tem a parte de busca semântica. Busca semântica, você pode pegar um parágrafo, tal, coisa do gênero, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui dentro, e o sistema vai ali meio que caçar ali algumas palavras, né, alguns termos, e vai procurar coisas parecidas com a gente, usando aí algoritmos da própria Questel, tá bom? Falar bem a verdade, eu acho que é bacana esse tipo de coisa, mas eu mesmo não sou um grande fã, né, dessa busca de análise, de busca semântica, vamos dizer assim. E tem a busca avançada, que é uma busca ali, né, que tem, eu posso fazer por termos de busca, os termos de busca eu posso selecionar até os campos, né, que é no título, no resumo, nas reivindicações, no relatório descritivo. Tem a questão que eu posso já dar uma filtrada aqui por datas, titulares, classificações de patentes, números de patentes, e até tem alguns outros campos aqui, né? Então, tem inventor,
país de publicação e, por exemplo, o legal status, né? Se a patente está viva, está morta, se está pendente e assim por diante, tá bom? Só um comentário, tá, pessoal? Toda vez que for fazer coisas por legal status, seja lá qual for o sistema de informação que vocês vão utilizar, usa sempre essa informação como indicativa, tá? Porque pode acontecer, né, de ter uma discrepância entre o real legal status de uma patente, né, no escritório nacional ali e às vezes aquilo que as bases de dados trazem para a gente. Tá? Esse é um problema que a gente sempre tem que estar atento, tá? Para não confiar piamente nessas categorizações aí de legal status, tá bom? Mas legal. Bom, então, né, como a gente viu, tem busca smart, tem a busca semântica e a busca avançada. Aí você fala, não, eu quero fazer busca avançada. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Talvez o lugar que a gente consiga fazer as buscas mais avançadas não é no campo de busca avançada, é justamente lá no nosso Smart Search. Clicando aqui no Smart Search, pessoal, aqui eu tenho, né, ou aquela página inicial, né, que só tinha aquela barrinha ali pra gente, ou aqui no Smart Search. E aí o que eu queria comentar com vocês, pessoal, é o seguinte: embora essa barrinha aqui pareça ser uma coisa muito inofensiva, assim, eu consigo fazer umas coisas assim mais sofisticadas. Eu consigo usar múltiplos parênteses, conector de proximidade, truncagem, né, que é ali, busca prefixo, sufixo, segmento de palavras, usar a classificação de patentes em conjunto com, por exemplo, palavras-chave e outros campos que nem fazem parte ali da busca avançada do Orbit Express, mas fazem parte da linha de comando do Orbit Intelligence. Então, assim, a grande surpresa, né, que a gente tem aqui quando a gente vai usar o Orbit Express, quando a gente quer fazer buscas mais avançadas, é que dá para a gente fazer umas coisas um pouquinho mais sofisticadas, né? E para falar de busca um pouquinho mais sofisticadas, eu fiz uma colinha, pessoal. Na descrição desse vídeo aqui, que vai ficar no YouTube também, vai aparecer um link desse arquivo aqui que está no Google Drive, tá? Deixa eu mudar de página aqui, ó. Pera aí. Esse documento aqui, ó, tá vendo? Tá aqui, ó, tá ali no Google Docs, né? É um documento que todo mundo pode vir aqui, né, e baixar esse documento aqui. Deixa eu baixar, né? Salvar. Cadê aqui, ó? Baixar. Fazer download. Pronto, para o Word. Beleza, né? E aqui eu baixei o documento, vou abrir no meu Word. Habilitar a edição aqui. Então, o que acontece, pessoal? Como eu estava comentando com vocês, dá para a gente usar múltiplos parênteses, múltiplos conectores booleanos, né? Palavra-chave 1 ou então palavra-chave 2 e palavra-chave 3. Aliás, eu coloquei aqui separado assim, tá, gente? Quando a gente escreve nessa linha de comandos, tá? Uma palavra contígua a outra, o Orbit faz a busca. Quando eu uso essa linha de comandos assim, como se fosse uma frase, né? E aqui só palavra-chave, mais aqui é só para lembrar que tem truncagem. Calma que eu já vou mostrar para vocês, né, uma colinha disso tudo, né? Que eu posso falar que pode estar no título, no resumo, nas certificações independentes, no objetivo da invenção, vantagens sobre arte prévia, por exemplo, ok? Então, assim, é uma forma que eu tenho de fazer uma busca mais sofisticada. Eu também posso fazer a busca, né? No lugar do AND aqui, eu quero colocar que seja 5 desses, no máximo 5 palavras de distância aqui, uma da outra, né? Conector de proximidade. É como se fosse um AND, só que é um AND mais sofisticado, né? Ele é um AND que tem que não só ter um e o outro, mas tem que estar pertinho, vamos dizer, no máximo intercalado com 5 palavras ou 5 termos de distância. E aqui eu posso até mudar os campos, ok? Nesse caso, só título ou resumo, por exemplo, né? Também consigo fazer busca de classificação de patentes, né? Classificação de patentes, quando a gente vai fazer busca, normalmente, né? Letra, número, número, letra, hífen, 3 números, barra, número, 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 letra, dependendo da classificação que a gente tem também, tá? E aí dá para fazer uma busca, inclusive, né, usando classificação internacional, europeia e a classificação cooperativa, tudo ao mesmo tempo. E, inclusive, dá para fazer umas coisas assim, mais assim, sofisticadas, né? Junto palavras-chave e ainda por cima posso colocar ali, cruzando, né, aquelas palavras-chave e forçando que tenha as classificações que eu coloquei, por exemplo. Também posso fazer uma busca por número de patentes, né? Coisa do gênero, número de publicação. E aí, uma coisa bem legal, né? Tá vendo esse negócio aqui? Cada uma dessas expressões aqui, ó,
Depois eu posso até, né, coloco parênteses antes, parênteses ao final, e aí eu posso dar uma filtrada também nos resultados. Eu falo, eu quero que tenha publicação BR, por exemplo. Ou que tenha o tamanho da família de patente, tenha mais de uma publicação. Ou então que seja de um titular X ali, por exemplo. Né? Então, só para citar aqui como alguns exemplos dessas palavrinhas que a gente tem aqui. Né? E como está no documento do Word, pessoal, todo mundo de repente pode chegar e falar, eu gostei daquele negócio lá do palavra-chave 1, palavra-chave 2 e tal. Né? Você pode vir aqui, inclusive, né? Colocar assim, né? Dar um exemplo aqui, né? Algo como, eu coloco assim, ó, tipo soccer or futebol. No máximo 5 palavras de distância de, por exemplo, shoe, né? Shoe ou shoes, or boots, por exemplo. Boots, né? No título ou no resumo, tá vendo? É o que eu fiz ali. Poderia ter colocado mais hora aqui, mais coisas do gênero, né? Pô, precisa colocar aqui, ó, futebol or rugby, por exemplo. Rugby, né? Legal. E aí, o que eu estava comentando, né? Eu posso pegar esse negócio aqui, ó, dar um Ctrl C aqui, vou voltar lá direto lá pro Orbit Express. Opa, lá pro Orbit Express, tá vendo? E aí eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl V. Olha que legal, pessoal. Então, né? Soccer ou futebol rugby tem que estar no máximo as 5 palavras, né, de qualquer coisa que comece com shoe ou boot. E aí eu posso fazer a busca aqui. E o que é legal, pessoal, que essas buscas que a gente está fazendo aqui, até daria para tentar meio que mimetizar por ali afora, assim. Mas esses conectores de proximidade, essas coisas todas, né? Não são tão fáceis assim da gente conseguir colocar tudo junto ali, por exemplo, né? Então, só para citar aqui alguma coisa, né, que a gente tem ali, que eu posso fazer essas buscas um pouquinho mais sofisticadas. Só vou dar até outro exemplo, tá vendo que ali estava 5D, né? No lugar de 5D, que deu 1373, eu vou colocar aqui agora, tem que estar no máximo a uma palavra de distância, contigo. Ou, aliás, o soccer tem que vir antes do shoe. Então, 5W. Então, assim, soccer tem que vir ao lado de shoe ou boot, né? Ou então futebol ou rugby ao lado de shoe ou boot. Ali, no título do resumo. Tá vendo? Ó, 1373 aqui. Se eu repetir essa busca agora, vocês vão ver, né, que caiu um pouquinho agora, né, o número de resultados, porque uma coisa era 5 palavras de distância e agora uma coisa mais restrita, né, que eu tenho ali tem que ser contigo na ordem que eu entrei, né. Algumas coisas mais, então, pessoal, então só mostrar, né, que dá para a gente fazer essas buscas mais sofisticadas, não, coisa do gênero, né? Aliás, vou fazer até uma outra coisa, mostrar para vocês, né? Usar até um daqueles filtros que eu comentei, né? Deixa eu selecionar tudo isso aqui, ó. Ctrl T ali, opa! Deixa eu selecionar tudo aquilo ali, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui, só para dar um exemplo, né? Tem aquilo tudo e eu quero que seja AND, tem que ter um pedido brasileiro, BR/PN, por exemplo. Ali, né? De onde veio esse BR/PN, né? Tá ali, ó, tá na nossa colinha ali, ó, tá vendo, ó? Brasil como país de publicação. Poderia ter US, BR or WO, BR or US e assim por diante, né? A gente pode usar, inclusive, parênteses até para países também, né? Mas vamos voltar aqui agora. E agora eu vou rodar essa busca, né? Tinha mais de 1111, aliás, ali, né? Quando eu filtro por pedidos que tenham aqui no Brasil, né? Aí caiu lá de 1100 e tanto, cai aí para 29 resultados apenas, né? Então, essa é uma coisa bem bacana, né, pessoal? Que quando a gente faz esse tipo de levantamento aí de informações, a gente pode, de repente, dar uma filtrada, tal. Eu queria que fosse aqueles resultados e que fossem patentes da Adidas, por exemplo, né? Então, a mesma coisa que tinha ali, coloco AND, né? AND Adidas/PA, titular patente. E onde estão essas coisas, né? Essas coisas todas, pessoal, estão lá na nossa colinha. Deixa eu só primeiro rodar uma busca aqui, né? Das patentes da Adidas, por exemplo.
né, que é como nome titular, e aqui ele vai chegar ali a alguns resultados ali que ele chegou para a gente, né? Então deu ali 28 resultados, né? Assim como eu faço nas buscas ali, né, no Smart Search, se eu clicar aqui em Non-Patent Literature, ele vai encontrar alguma coisa, né? Só que aí ele vai desconsiderar como, por exemplo, né, Adidas como patent assignee, né? Ele vai ficar simplesmente com aquele negócio do soccer ou futebol tal, shoe, tal, coisa do gênero, tá vendo? Então aqui a gente tem alguns resultados aqui, evidentemente que não são artigos da Adidas nesse caso, tá? Mas porque no caso da literatura não patentária, ele vai pegar as palavras-chave nos campos de palavras-chave que a gente digitou ali, né? Então, título, resumo e tal, e aqui ele vai procurar no título ou no resumo ou nesses keywords, né? Que são indexadores, tá bom? Então, essa é uma dica, super dica da cozinha, né, pessoal? Que a gente tem, que a gente consegue fazer essas buscas mais sofisticadas aqui, usando mesmo o nosso Smart Search, né? E para isso, pessoal, a gente tem então ali a nossa colinha, né? No caso da colinha, a gente baixou até esse documento, né? Mas lembrando que está lá no Google Docs, tem aqui algumas dicas, né? Alguns campos meio comuns que a gente tem, né? Que a gente tem aqui então, título, resumo, reivindicações independentes, objeto de invenção, vantagem sobre arte prévia, título, resumo, classificação internacional, europeia, cooperativa, número de publicação da patente, país de publicação, os dois são PN, né? O número total ou país de publicação é PN, famílias de patentes que tenham 2 ou mais publicações, nome do titular, por exemplo, tá? Aqui, né, na nossa colinha, vocês vão ver que tem uma tabela aqui, né, com os vários conectores booleanos e de proximidade também, né? Então ali tem and or not, os conectores estão no mesmo campo, no mesmo parágrafo, na mesma frase, N palavras de distância em qualquer ordem, N palavras de distância na ordem que eu entrei, termos contíguos ou termos adjacentes em qualquer ordem ali, né? No caso do W, exatamente na ordem que eu entrei, e o underline é quando é tipo junto ou separado, tipo luso, hífen brasileiro ou luso brasileiro, por exemplo, né? Ou então aminopiridina ou amino, hífen, piridina também, tá? Legal. E aí um comentário, né, que quando a gente usa essa linguagem de comandos, que é o com barra, campo, tal, coisa do gênero, né, quando você escreve uma frase, ele vai pesquisar aquilo como se fosse uma frase. Uma coisa que eu não escrevi aqui, mas que vale a pena, se eu fizer uma busca, por exemplo, por 3D Printer, né, que é a impressora 3D, como 3D ele é interpretado ali, né, como um possível comando, a gente usa aspas, né, para colocar essas coisas que, por exemplo, 3D a gente coloca entre aspas para ele não confundir como 3D, 3 palavras de distância com 3D de uma abreviação de tridimensional, por exemplo, né? Legal. Aí, além dos conectores booleanos e de proximidade, a gente tem truncagem, né? Truncagem é tipo coringas, né? Pode ser qualquer número de caracteres, né? Letras ou números, é o maisinho, ou então asterisco. Interrogação é 0 ou até o número de interrogações que eu usei. Se eu colocar 3 pontos de interrogações, é 0 caracteres a mais, né? Ou mais 1, mais 2, ou até mais 3. Né? Quando eu coloco hashtag, né, o sustenido aqui, para cada hashtag ele vai forçosamente ter uma letra ou um número. Tá? Então a diferença do ponto de interrogação é que pode ter ou não ter, pode ser 0 ou 1, e no caso de hashtag forçosamente tem que ter uma letra ou um número naquele lugar, tá bom? E aí um comentário adicional que você consegue truncar à direita, à esquerda, inclusive no meio da palavra também, né? O que dá um poder bastante grande quando a gente está fazendo algumas buscas assim, dependendo do campo que a gente está pesquisando, tá, pessoal? Esses conectores, essas coisas todas, eles vão funcionar bem ali no Express quando a gente usa aquela linguagem, né? Por comandos ali, colocando aquela barra no final, né? Aquela barrinha no final indica ali que é a linguagem por comandos naqueles campos que a gente está pesquisando, né? O que mais que a gente tem aqui, né? Tem alguns campos de busca, né? Ou filtros que são mais comuns, então título, TI título, AB resumo, KW conceitos que são extraídos do texto integral e harmonizados, né? Algo como se alguém escrever velocípede ali, provavelmente o sistema vai interpretar que é bicicleta, ou mais especificamente, né? Bicycle ali em inglês, né? Texto integral, barra TX, aí tem objetivo da invenção, reivindicações independentes, titulares, número da publicação do código do país,
classificação internacional de patentes, europeia, cooperativa, tamanho da família de patentes, né? INPI maior que 1, maior que 2, então ele vai interpretar isso, né? Número de publicações maior que um determinado número ali, por exemplo. E um comentário geral, pessoal, quando a gente vai fazer busca por classificações de patentes, se a gente digitar só, né, letra, número, letra, ele já trunca dali para baixo, né? Pega dali para baixo tudo. Quando a gente coloca 7 dígitos, idem. Tá? Às vezes a gente quer, eu quero qualquer coisa que seja na H02, por exemplo. Aí você coloca H02, aí coloca um sinalzinho de mais, né? Barra IPC, CCPC, para truncar aquele termo. Aliás, todas as vezes que vocês estiverem em dúvida se trunca ou não trunca, coloca o maisinho ali no final e aí ele vai truncar, vai pegar dali para baixo, né? Em relação à grafia, tá? Toma cuidado que alguns sistemas eles acabam pegando as e subclasses, né? Mesmo quando troca o número. Aqui no caso do Orbit, quando a gente trunca desse jeito, né? Ele vai pegar somente aquilo que começou com 19 ali, por exemplo, né? Se ele tiver, por exemplo, um 180 alguma coisa, ele não vai pegar desse jeito, né? Então, colocar um mais, ele vai pegar 190, 180 e assim por diante. E aí, pessoal, tem uma outra dica, né? De um outro manual, que é esse manual aqui, né? De acesso aos guias do próprio Orbit. Mas falando em manuais, aqui no final, né? Tem aqui mais uma colinha para todo mundo. Tem esse vídeo introdutório aqui ao Orbit Express. Ele vai estar aqui nesse link. A gente tem o User Guide, né? Que é do Orbit Express, aquele que a gente viu, né? Clica no bonequinho, pontinha de interrogação, tem aquele guia. Tem os campos de busca na base FAMPAT. E aí também, né? Tem um curso todo, né? Sobre a busca de informações com foco em patentes, que é do nosso colega Henry Suzuki, né, que gravou aí um curso falando, né, sobre como a gente faz progressão de busca, usa múltiplos conectores e assim por diante, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui, né, então, essa nossa jornada aqui pelo Orbit Express, inclusive com esse bônus ao final, né, de coisas que a gente tem a mais, tal, coisa do gênero, e a gente se encontra então numa próxima oportunidade. Tudo de bom, vamos lá!